Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos felizes com o nosso Deus, o Deus que nos dá a graça e o privilégio de continuarmos na presença dEle e perseverarmos até o fim. Ele nos mantém. E hoje nós estamos começando um tema muito importante e relevante, creio que um dos mais importantes e relevantes da atualidade, que é a necessidade da igreja atual ter um avivamento de interesse por Deus. Nós vemos muitas pessoas trabalhando para Deus, cansadas, sem prazer em Deus. Outras indo na igreja incentivadas a correr atrás da bênção, atrás dos dons, mas não estão interessadas em ter um relacionamento com Deus pela graça. E vemos que o objetivo primário, principal da palavra, nós vemos que Jesus morreu para nós termos um relacionamento com Deus. Então isso é prioridade para Deus. E eu vi a necessidade de fazermos uma introdução, antes de entrarmos no tema propriamente dito, que já está pronto aqui, mas nós vamos a ele na quinta-feira, de uma introdução importante a respeito disso, porque muitas vezes nós entramos no tema e acabamos entendendo mal, interpretando mal o que está sendo dito. E é importante nós entrarmos com o temor do Senhor, para que o Senhor revele para nós esse tema, para que nós não venhamos ouvi-lo e entendê-lo com a mente de forma errada. Perigoso nós pensarmos que o pregador disse algo, ou interpretarmos de uma maneira pessoal, humana, carnal. O que vai fazer? Quando nós interpretamos a mensagem de forma incorreta, aquilo não vai produzir o fruto na nossa vida. Vai trazer culpa, vai trazer peso, vai trazer esforço da própria pessoa tentar mudar-se. Isso que vai fazer. Então, se nós não recebemos a palavra de Deus de uma forma correta, ela não vai produzir o fruto que deve. Aqui em Mateus 13:19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então, nós queremos, queridos, que não apenas você ouça, mas que você entenda corretamente. Porque senão você ouve e não entendendo, a palavra vai ficar infrutífera. Muitas pessoas ouvem, entendem errado, ou pensam que entendem, ou não entendem. E vamos ver aqui como nós podemos chegar a esse entendimento. Porque o entendimento ele está acessível. Deus não briga de esconde-esconde conosco, né? A questão toda é o estado do coração do homem desde a queda. Nós precisamos compreender pela graça, que somente pela graça nós podemos compreender. Então nós precisamos compreender pela graça, que somente pela graça nós podemos compreender. Compreender com a mente do Espírito. A palavra de Deus diz em Mateus 11:25, que Deus escondeu essas coisas dos que se acham sábios, entendidos, e as revelou aos humildes, quebrantados, aos pequeninos. Então, se nós não nos fizermos como crianças, diz Mateus 18, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. E se fazer como crianças é se tornar totalmente dependente do Espírito Santo. Nós não temos condição de chegar à revelação da palavra sem um coração humilde. E o estado do coração é esse. Quando Satanás caiu pela soberba, foi incrédulo quanto a Deus e ficou soberbo, ele saiu da posição, perdeu, agora um querubim desempregado, virou um demônio derrotado, porque ele perdeu isso aí. Aí ele tentou o homem na mesma situação. O que nós vemos é que desde a queda, o ser humano está fora da posição e precisa ganhar agora. Essa disposição e esse entendimento, passo a passo até o fim. Isso diz em Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, estar dependendo do Senhor para entender, não dependendo somente, dependendo do Senhor para entender, isso é o temor. O temor você escolhe, você prefere andar com o Senhor em todo o trajeto. E você reconhece que não tem em si mesmo nem força, nem sabedoria pessoal, humana,
para entender e praticar a palavra de Deus. Você não é suficiente. Você não dá conta disso na condição humana. Você depende do Senhor para obedecer ao Senhor. Você depende do Senhor para entender as Escrituras. Você depende do Senhor para obedecer as Escrituras. Então o temor do Senhor começa por aí. A posição onde Adão saiu. Quebrou a comunhão com o Senhor, foi independente. Agora só pela dependência do Senhor, que é o temor do Senhor, nós chegaremos a entender a palavra e praticar a palavra e sermos bem-aventurados. Aqui ele diz que aquele que ouve e não entende, vem o maligno e tira a semente. E para entender, vamos ver aqui em Tiago, fala da verdadeira e da falsa sabedoria. Do verdadeiro e falso entendimento. Tiago 3, queridos, lá no final da Bíblia, se você puder pegar Tiago 3, eu vou ler com você, do 13 em diante. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Você sabe mesmo? Então pratique isso nos seus relacionamentos. Sabedoria tem a ver com o quê? Tratar bem as pessoas com mansidão, com humildade. Isso é verdadeira sabedoria. É estar avançando e progredindo em relacionamento. É aprender a tratar as pessoas cada vez melhor com humildade. Aqui está o caminho da verdadeira sabedoria. Eu sou tão sábio. Não está nesse caminho. Olha como a porta é estreita. Vamos entrar por ela? Vamos lá. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, quando o médico quer tratar uma pessoa, ele tem que começar do começo. É doloroso. Primeiro ele revela o quadro clínico atual. É doloroso. Mostra como está ali, põe um raio-x, faz ali a ressonância magnética ali, mostra como está o quadro, da onde está, com toda a realidade. E a partir daí mostra o tratamento e o remédio e fala, olha, o tratamento é bom, você vai sarar. Mas o primeiro ponto é desolador para a soberba da carne. Aqui está o xerox, que está o diagnóstico da alma desde a queda. Como está o ser humano? Que ponto chegou a alma do homem? Então, ele diz ali, mas a sabedoria que é do alto, que do alto vem. Então, vamos ver, a sabedoria que vem do alto, que do alto vem. Estamos falando agora do contraste do estado do homem caído e da sabedoria que vem do alto. Lá em Isaías 55, Deus não está humilhando o homem quando diz assim, saiam dos vossos pensamentos e venham para os meus pensamentos. Os pensamentos de vocês não são os meus são mais altos. Ele não está querendo humilhar o ser humano, ele está dizendo, saia daí, dessa esfera da serpente rastejar e venha para essa verdadeira sabedoria. Eu estou convidando você para a verdadeira sabedoria. Então, Deus tem algo alto, elevado, e nós só podemos chegar lá, tem certas condições. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Está entendendo? Se você pular isso aqui, aqui, pastor Geraldo, olha lá, pura, depois pacífica. Veja, primeiramente pura, depois pacífica. Está dizendo, o primeiro ponto, se você pular o primeiro, você não adianta você ir para o segundo, você pulou esse, não adianta você querer ser generoso, não adianta você querer ser pacífico. Se você pular a pureza, pelo sangue de Jesus, você não vai entrar por essa porta, e os outros dependem completamente do primeiro. Por isso que não é por acaso que vem primeiramente pura. Aqui nós vemos 7 características, pastor Geraldo. As 7 características da sabedoria verdadeira. Primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Interessante isso, né? Então, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Pureza vem primeiro. Não pula isso, tá bom? Você não precisa orar por nada daquilo que vai contra a pureza. Se você sabe que aquilo vai contra a pureza, abstenha-se disso, porque a sabedoria é primeiramente pura. Se você está buscando a pureza, você encontrará a sabedoria, porque a sabedoria é para os que estão limpando o seu coração, pela graça. Pastor, eu estou orando porque eu estou aqui num hotel, eu sou solteiro, estou com uma mulher casada, mas eu estou orando, abrindo a Bíblia aqui, ver se Deus quer ou não quer que eu faça sexo com ela. Não precisa orar. Não precisa. Tudo aquilo que for contra a pureza, não precisa orar. Tá? Isso está claro.
Pastor, eu estou orando para ver se eu falo a verdade com amor ou eu minto. Não precisa orar. Que vai contra a pureza, não precisa orar. Pastor, eu estou orando para ver se eu pago essa conta ou se eu dou um calote. Estou com uma dúvida aqui, pastor, eu abri a Bíblia. Não precisa, meu. Pastor, eu não sei se eu respeito meu cônjuge ou se eu tenho uns 2 ou 3 por fora. Eu estou com uma dúvida, eu já abri a Bíblia, fui num profeta lá, sabe, eu fiz 21 dias de jejum. Que nem aquele que está lá na internet lá, que ele errou uma palavra na Bíblia e coitado. Que ele abriu a Bíblia, que ele queria fazer sexo com uma membra da igreja. Ele abriu a Bíblia que é lá em Oséias. E tu vai e toma uma mulher e adultera. Ah, Deus mandou. Aí falou, já que Deus mandou, tem que obedecer. Eu falei, adulterou. Aí o repórter, o ímpio, lendo presta a Bíblia para mim, o ímpio. Não é adultera, é mulher adúltera. Ah, foi bom o senhor dizer tal, né? Será que eu pago meus impostos ou dou um calote no governo? A Bíblia diz que nós devemos ser submissos à autoridade, certo? Será que eu vou ser honesto com o meu patrão, ou vou ser honesto com meus funcionários, ou vou dar um jeito aqui de, né? Será que eu vou ser honesto com meus pais, ou eu engano eles? Tudo que vai contra a pureza não precisa orar. Não precisa, tá? Claro que seja claro. Não vamos pecar contra a nossa consciência. Não precisa orar para você fugir da impureza no computador, tá? Ai, pastor, não sei se eu entro no RedTube, eu não entro, não sei se eu vejo vídeo pornográfico. Ai, meu Deus, que dúvida, eu vou orar para ver se Deus permite. Não precisa orar, tá bom? Abstenha. Será que eu renuncio esse clube mundano com música mundana? Eu sou um jovem, será que Deus quer que eu me usar para me evangelizar lá? Precisa orar. Então, em primeiro lugar, a pureza. Pessoas que não têm o mínimo zelo para com a pureza e querem encontrar sabedoria. Não. Se você não tiver zelo para com a pureza, você não encontrará sabedoria, porque a sabedoria é primeiramente pura. Para os que estão pela graça exercitando na pureza, meu irmão. A pessoa se mistura com tudo quanto é coisa e depois quer achar a sabedoria. Olha só. Vamos ver isto, porque nunca cria uma doutrina em cima de um versículo só, você pode criar uma heresia. Sempre quando você for ver um pregador, que ele for usado pelo Espírito Santo, ele vai discorrer o mesmo tema, usando 3 textos no mínimo, para respaldar o que ele está falando. Ele fala 1, fala 2, fala 3, e dentro da palavra ele mostra o versículo, para você ver que o que ele está falando tem respaldo bíblico. Para que você não se apoie num falso profeta, para que você não se apoie numa ideia de um homem, na opinião do homem, mas para que você veja dentro das Escrituras e você está sendo guiado pelo Espírito, porque o Espírito da profecia é a palavra do Senhor. Amém? Vamos ver que isso bate com Mateus 5. Nós estávamos em Mateus lá, né, capítulo 13. Agora a gente volta para Mateus 5 e vamos ver as características da primeira pregação de Jesus. E ele vai começar exatamente igualzinho ao que o Tiago estava falando agora há pouco, né, amados? Ele vai falar do mesmo caminho de volta, aonde Adão tomou um caminho errado. Agora ele está mostrando como o homem pode voltar. Olha aqui, em Mateus 5:3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira característica, reconhecer que precisa da graça. Pobre de espírito. Depois da queda, o homem precisa do perdão. Sem o perdão, ele é pobre, cego, nu, miserável. Ele está em dívida com Deus, ele vai para o inferno. Sem o perdão de Deus, sem o sangue de Jesus. Sem o Espírito Santo, ele é pobre, ele não pode ver, ele não pode entender, ele não pode praticar a palavra de Deus. A pobreza de espírito é o reconhecimento que sem Deus nós não somos nada. De que sem Deus, porque uma pessoa que ela é pobre de espírito, ela é vista na sociedade como fraco, como burro. Mas pobreza de espírito aqui Deus mostra como bem-aventurança. Uma pessoa que reconhece que precisa de Deus em todo o trajeto. Pobre de espírito, a dependência da graça. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele é pobre de espírito, pastor Geraldo. Ele reconhece seus pecados, mas ele mistura isso com arrependimento. Ele não para no reconhecimento do pecado. Aí não adianta, né? Eu sou pecador mesmo, e daí? Mas ele chora, ou seja, ele se arrepende. Ele não só toma o sangue de Jesus, mas ele
se arrepende dos seus pecados e quer sair dos pecados de fato. Ele não quer apenas perdão, ele quer sair daquela vida pecaminosa. Porque hoje há um evangelho de graça barata aí, que tem perdão sem arrependimento, salvação sem cruz e renúncia, sem temor, sem santificação, salvação no pecado em vez do pecado. A salvação agora é desculpa para continuar pecando e sendo mundano. Você está vendo? Mas o evangelho do Senhor entra por um caminho bem aqui, veja aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha a característica, são pessoas que querem se parecer com o Senhor. Porque o ser humano, ele é violento, ele é crítico, ele é malvado, ele é cruel. Isso aí está na raça humana. E aqui, bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, olha como a coisa se encaixa, como se fosse um grande colar. A pessoa começa ali reconhecendo que é pobre, que precisa da graça. Depois ela chora, ela busca isso de todo o coração. Depois ela é mansa. Lembra o que diz Tiago 1:21? Recebendo a palavra de Deus com mansidão. Ou seja, o que é manso? É uma pessoa disposta, ensinável. É uma pessoa que deixa-se ser tratada. Você pega uma ovelha, ela deixa de ser tratada, tosqueada. Mas pega um bode para você, tenta tosquear ele, que ele te dá uma patada que ele não aceita ser tratado. Ele não tem um espírito ensinável. Ele não é humilde. Aí o que vem? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. O que é fome e sede de justiça? É esse desejo que Deus coloca na alma de querer se parecer com o Senhor. Sede de justiça, nós somos justos pelo sangue e somos justos pelo desempenho no Espírito. A justiça no aspecto do sangue somos declarados justos e perdoados, justificados pelo sangue, e justos no comportamento pelo fruto do Espírito. Nós mostramos um comportamento que traz glória para o Senhor. A justiça são as obras dos santos, pela graça, para a glória do Senhor, não para ser salvo. Os que têm fome e sede de justiça são esses que estão se divertindo, buscando conhecimento, como diz em Provérbios 11:25. O divertimento deles, aqui Provérbios 11, veja lá, a gente vai voltar para esse texto aqui, queridos, só quero fazer uma digressão aqui, em Provérbios 11, que Deus nos ajude a termos esse espírito assim, dessa maneira, que se diverte, 10:23, que se diverte, queridos, buscando conhecimento. Olha, nós estamos nos divertindo nessa manhã, estamos aprendendo como conhecer melhor o Senhor, se servir melhor o Senhor e deslanchar nesse desempenho sobrenatural. Então, voltando lá para Mateus capítulo 5, diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. São esses que têm essa fome, hoje, amanhã e depois de amanhã, na palavra, na oração. Aonde está em casa, Senhor, me ajude, cobre com o teu sangue, me dá paciência agora, me dá alegria agora, me dá, Senhor Deus, sabedoria agora. Está sempre consultando, buscando o Senhor, dependendo do Senhor e se voltando ao Senhor. Se é fome e sede de justiça, a pessoa não está conformada, mas ela está sendo transformada pela renovação da sua mente. Tudo começa na mente, nós estamos aqui, amados. Nosso desempenho vai mudando aos poucos, mas tudo começa na compreensão, na mente, ouvir e entender. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então eles estão sendo transformados em pessoas que têm compaixão das outras. Isto é prioridade para Deus. A Bíblia diz em Mateus 13, ficando mesmo aqui no 5, mas em Mateus 13 diz que o que Deus quer é misericórdia. O que Deus quer é misericórdia. Que Deus ajude a mim e a você, que Deus ajude a mim e a você, sermos pessoas o quê? Conhecidas pelo quê, amados? Amados, que eu e você não sejamos conhecidos, aqui o versículo de Mateus, que eu e você não sejamos conhecidos
Mateus 9,13, tá? 9,13. Que você não sejamos conhecidos pela sabedoria. Aquele cara lá inteligente. Não. Porque 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu tenha toda a sabedoria, se não tiver amor, nada serei. Aquele lá até é dotado dos dons, como ele é usado, como ele é rico, como ele é bonito. Amados, que os seus netos, ou os netos dos seus netos, lembre-se de você como uma pessoa amorosa. Porque Mateus 13,35 diz assim: nisto o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, que eu e você, o nosso ponto forte seja a misericórdia, queridos. Não seja o argumento do sabe, que o nosso ponto forte, Mateus 9,13, tá, queridos? Que eu e você não sejamos conhecidos, por outra coisa a não ser o quê? Pela misericórdia. Que eu e você não sejamos conhecidos pela violência. Aquele lá é um meio crente, pelo mundanismo. Não. Perdão, eu falei Mateus, né? Anote lá. João 13,35. Nisto conhecerão todos os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13,35, tá? Continuando aqui em Mateus 5, queridos, nós estamos no texto aqui. Diz assim. Mateus 5. Olha lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você viu que começou ali no temor, no arrependimento, e chegou ali limpo de coração, a mesma coisa que Tiago estava falando lá. Então, nós estamos vendo aqui que a pureza, ela é importante. Pureza de intenção, pureza doutrinária. Senão nós não achamos Deus. A Bíblia diz assim, em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7,14, se humilhar e orar. Está vendo? Primeiro a pureza. Lembre-se quando Deus chamou Moisés, vem cá Moisés, eu quero falar com você. E Moisés foi indo, Deus falou, primeiro tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Eu quero comunhão com você, mas em primeiro lugar, pureza. Tanto que Jesus disse assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então o Espírito Santo, ele não pode entrar na raça humana que estava contaminada desde Adão pela desobediência. Mas precisou o sangue de Jesus ser derramado para que o Espírito Santo pudesse entrar dentro das pessoas. Primeiro a pureza e depois o poder, veja. A pureza, porque Jesus não derramou seu sangue para pagar para o diabo. A Bíblia diz que Jesus se ofereceu a Deus. Porque o sangue de Jesus sendo puro, o salário do pecado é a morte, o sangue de Jesus é a vida. Sem o sangue de Jesus que é puro, o ser humano não poderia ser penetrado pelo Espírito Santo. Olha, em Êxodo 12:25 diz que o sangue de Jesus, ele tem uma característica que ele não só... Lembra que quando o Espírito da morte veio ali sobre todo Israel, todos eles foram atacados. Mas os sacerdotes passavam em cada casa lá, o sangue na verga. E vendo o sangue na verga, lá em Êxodo 12:23, quando o anjo via o sangue na verga da porta, diz que o anjo entrava e não permitia o destruidor entrar. Então, um aspecto duplo. O ser humano, quando ele pecou, ele ficou contaminado, Deus não podia mais entrar. Ficou contaminado, por causa do pecado. E sendo contaminado, dava legalidade para o diabo entrar. Então, o ser humano ficou fechado para Deus, morto para Deus e vivo para o diabo. Por cada contaminação, o diabo tinha legalidade para entrar. E por cada contaminação, Deus não podia entrar. Olha o aspecto duplo do sangue. O sangue permite Deus entrar e cria um escudo para que o diabo não possa entrar. Como Deus é sábio para resolver as coisas. Em toda a criação, Deus apenas falou e disse e a coisa aconteceu. Mas no caso do pecado, teve que se envolver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A coisa foi muito séria. Olha como o pecado... pecado não tem importância, veja. Foi preciso morrer na cruz, Jesus Cristo, morrer na cruz, derramar o seu sangue, e foi preciso o Espírito entrar dentro do homem e vivificá-lo para ele obedecer agora a Deus pelo que Adão perdeu. Veja. Então, a coisa é séria. Precisou se envolver o Pai que amou o mundo, precisou Jesus morrer na cruz e Jesus subir e levar o seu sangue como testemunho no tabernáculo celestial, como testemunho lá, para que o Espírito entrasse nas pessoas que ouvissem o Evangelho e crescem. Coisa séria. Então, o que nós vemos é
que a pureza é prioridade para Deus. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então, o temor, a pureza, para chegar diante de um Deus santo, somente pelo sangue de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a pureza pelo sangue de Jesus. Porque uma consciência contaminada, diz 1 João 3,21, ela não tem fé. Porque eu chego diante de Deus culpado, o diabo me dá um sopro ali, que Deus não vai te ouvir, você fez aquilo, você pensou aquilo. Quer dizer, se eu não tiver a consciência limpa pelo sangue, se eu não tiver uma consciência purificada pelo sangue, eu vou ter uma consciência condenada. E uma consciência condenada não tem fé. Uma consciência que não tem fé não acha Deus, porque é pela fé que eu acho Deus. Portanto, a pureza, ela resolve a questão do pecado. E o poder resolve a questão do desempenho. A Bíblia diz, em Marcos 13:33, vigiai e orai. Até orando eu posso pecar. Eu tenho que estar vigiando. Porque, pela graça, se eu estiver vigiando, estou em condição de orar e achar a Deus. Lembra aquele sacerdote lá em Lucas 18, que ele não estava vigiando, ele só estava orando, e ele não vigiou com seu coração, com a sua soberba, e a oração dele não foi ouvida. E prioridade, nós vemos aqui em Timóteo, se você puder abrir lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo, que eles abram lá a sua Bíblia, 1 Timóteo, olha o que diz aqui, queridos. 1 Timóteo 4, versículo 15 e 16. Preste atenção no que diz aqui. 1 Timóteo 4, 15 e 16. Medita essas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, medita nessa palavra, ocupa-te em praticá-la, e todo mundo vai ver que você está praticando, Deus vai ser glorificado. Olha o que ele diz ali, pastor Geraldo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Em primeiro lugar não é o teu ministério, em primeiro lugar não é o que você faz, em primeiro lugar é o que você é. Em primeiro lugar é o teu caráter, é o teu coração, a tua comunhão com Deus. Gente que já pensa, púlpito, ministério, obra, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, a questão da pureza vem em primeiro lugar. A questão do que você é diante de Deus. Sabe, o que você é diante de Deus. Isso aí é prioridade. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Não quer dizer que Timóteo ia salvar as pessoas. Mas como ele estava salvo e sábio, ele conduziria claramente a pessoa a Cristo e a salvação. Porque uma pessoa salva, ela tem palavras do Espírito. E ela consegue ajudar outros a encontrar salvação em Cristo. A pureza é importante. Em 1 Coríntios 2,14 diz que as coisas espirituais aos carnais parecem loucura. Então, não tem como uma pessoa que não está se purificando, tomando a graça, possa achar a Deus. Eu duvido que uma pessoa que não está tomando a graça, ela consegue ver a Deus, porque ela está com a consciência culpada. Ela está na carne. Uma pessoa na carne, ela não acha Deus, nem que ela procure. Se nós compreendermos que sem a graça nós não podemos servir a Deus, nós já estamos 51% do lado de lá da salvação. A compreensão da necessidade de tomar a graça. Está em Romanos 5,17, que quando nós tomamos a graça nós reinamos em vida. E que Deus me ajude a mim e a você, amados, nessa manhã aqui, saímos daqui pensando, Deus, eu tenho tudo, eu tenho a tua graça, pelo sangue sou perdoado, pelo Espírito sou capacitado, então eu vou reter a graça. Lá em Hebreus diz assim, a importância, amados, vou procurar esse versículo aqui, diz lá em Hebreus da importância de nós retermos a graça, para podermos servir a Deus. Sem a graça, você não pode servir a Deus de forma agradável. Veja para mim, pastor Geraldo, Hebreus 12 ou 13. Fala sobre a importância de nós retermos a graça para servirmos a Deus. Que eu e você possamos reter a graça. O que é reter a graça? Eu e você precisamos do sangue em todo o trajeto para estarmos salvos. Não é andar em culpa, em condenação. É andar recebendo a provisão do perdão, porque nós falhamos até por pensamento e também
não é uma questão de nós nos esforçarmos, mas dependemos do Espírito Santo. Olha, eu e você aqui nessa manhã, estamos sendo convidados ao quê? A tomar a graça. Aí nós vamos entrar, sim, no avivamento do interesse por Deus. Que essa disposição vem do Senhor, vem de Deus. Esse versículo que eu não encontrei aqui, é o 12:28? Acho que é 12:28, né? Retenhamos a graça, né? Isso mesmo, pastor Geraldo, obrigado. Hebreus 12:28, né? Então, reter a graça, pela qual, se você não toma a graça, você não pode servir a Deus agradavelmente. Não tem como. Ninguém pode dar primeiro a Deus. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então, se você não toma a graça, você não pode servir a Deus. Porque como é que você servir a Deus na carne com o que é teu? Isso é a essência da religião humana. Eu te dou meu envelope, agora eu controlo você, Deus. Agora eu te dei meu dízimo, agora o Senhor tem que me abençoar. É tentar controlar a Deus com o que é humano. Sabe, a oferta de Caim, aqueles sacerdotes colocando fogo estranho. Não. Nós não damos nada para Deus, nós só devolvemos daquilo que Ele já nos deu, com gratidão, não para Ele dar, mas porque Ele já deu, porque tudo vem de Deus e nós apenas devolvemos. Quem é o homem que possa comprar a Deus com as suas obras, o seu dinheiro? Sabe, não tem como. Tudo vem dEle, é por Ele e para a glória dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todo início tem que ter um início, amados. E o início da igreja, assim como o início de Eva, a esposa, veio do lado de Adão, que foi tirado uma costela, o início da igreja vem daquele sangue, daquela água que saiu do Calvário, quando ele disse, está consumado. Ali está o início da igreja. A igreja não começou comigo, começou a igreja, eu sou o iniciador, eu sou o fundador. Não tem isso aí. O início da igreja é Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você foi evangelizado por alguém, o mérito não é dessa pessoa, alguém evangelizou ela. E se você for ver, alguém evangelizou a outra, e você vai começar a enxergar em quem merece honra e glória é Jesus morrendo na cruz. Ninguém tem mérito, ninguém tem glória. O início, o iniciador, o que começou é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que compreender que o início do Evangelho é a graça. Se nós não entendemos a graça, servi-lo será morte, obedecê-lo será morte, se esforçar e se culpar será morte. O início é, pelo sangue sou aceito, agradável e perdoado. Efésios 1:6, Colossenses 1:12. No Espírito sou transformado gradativamente, já salvo, em uma pessoa cada vez mais obediente, cada vez sou mudado e transformado, dependendo do Senhor, através da palavra, da oração, da comunhão com os santos, eu ganho esse ânimo e através desse ânimo sou transformado. Portanto, sou salvo por aquilo que Jesus Cristo fez e sou salvo por aquilo que o Espírito Santo faz. Eu só entro de carona na bênção. Não tenho mérito. Tenho galardão, é claro, de tudo, mas não tenho mérito, porque a salvação não é um ativismo humano, não é uma coisa de pastor nem de placa, é uma coisa de Deus, em Cristo no Espírito Santo, amém? Vamos ver alguns versículos para nós concluirmos. Provérbios 14. Então a pureza ela é necessária, queridos. A pureza ela é necessária para que nós possamos compreender a palavra. Você viu que nós lemos no início? Que aquele que ouve e não compreende, o maligno tira. Então se nós não tivermos um coração limpo pelo sangue e dependendo do Espírito Santo para ler a Bíblia, e dependendo do Espírito Santo para orar, e dependendo do Espírito Santo para obedecer, nós não vamos entender a palavra. Porque a Bíblia diz lá em João, né? Se alguém quiser fazer a vontade do Pai, esse entenderá a doutrina. Então, essa disposição é colocada pelo Espírito em nós, amém? Por isso tem muita gente que não compreende. Por que Deus vai falar com quem não quer obedecer, né? Então Jesus falava com seus discípulos tudo profundamente, mas com os outros ele falava por parábola, para que ouvindo não entendesse, porque eles não queriam obedecer. Mas se um deles se interessasse, viesse no Senhor, aí o Senhor explicaria. Então o que nós vemos é que as pessoas hoje, muitas delas não querem saber do Evangelho. São até simpatizantes, mas elas não entendem. Aqui em Provérbios 14, queridos, você achou? Provérbios 14, versículo 6, diz assim: o escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Quem é o prudente? É aquele que vigia os seus passos, as palavras, se cobre com o sangue de Jesus, que teme a Deus, que respeita a Deus. O prudente é o cuidadoso, aquele que cuida e vigia.
O escarnecedor é aquele que fala pelos cotovelos, que nem dá bola, que não medita, que não vigia. O escarnecedor procura sabedoria e não acha. Mas para o prudente o conhecimento é fácil. Por quê? Porque ele depende do Senhor, não da sua mente. Então o prudente acha, o temente acha. Já o escarnecedor não acha. Provérbios 28:5, queridos. Então não adianta você ter zelo, não adianta você ler a Bíblia até ficar vesgo, jejuar até virar uma caveira. Não é pelo esforço, amados. O machado que não tiver fiado, você bate, ele não masca a árvore. Mas se ele tiver fiado, ele entra até no meio da árvore. Então não é tempo perdido esse tempo que nós estamos aqui aprendendo. Ele vai assim, já vi postar isso, ensinar crente é fácil, eu quero ver ensinar o ímpio. Não, ensinar crente não é fácil. Porque se você melhorar os cristãos, eles vão ganhar os ímpios. Mas como é que você pensa que somente o ensino fora da igreja é necessário, se a Bíblia toda mostra o ensino na igreja como o ponto de partida para gerar pessoas espirituais que vão ganhar pessoas lá fora? Então, se gera uma safra de crente mundano misturado com mundanismo, dizendo, já ganhou a alma? Quantas almas você ganhou? O importante é lá fora, não é aqui dentro. Se aqui dentro não foi importante e nós não criarmos um povo forte no espírito, como é que vai ser um sal com sabor lá fora se não está gerando este povo aqui dentro? Então ensinar fora da igreja é tão importante quanto ensinar dentro. E eu digo que ensinar dentro é mais importante, que a Bíblia diz primeiro os domésticos da fé. Então ensinar a Bíblia dentro da igreja é mais importante que lá fora. Não quer dizer que a pessoa lá fora deve ser desprezada, mas os lá fora serão ganhos por aqueles que entraram no Espírito dentro da igreja. Em Provérbios 28:5 diz assim, os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Tá? Não buscam a bênção, não buscam o cargo, não buscam na soberba, na arrogância, mas buscam ao Senhor com humildade, com simplicidade. Eles entendem tudo. O que diz ali? Entendem tudo. Olha o versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então quem não tem pureza de intenção, de coração, até a consagração dele é burra e irrita a Deus e não alcança o objetivo. Então a oração que ela não é bíblica, a oração que ela não é com sangue. Lembra que a oferta de Caim não foi aceita porque não tinha sangue. Tem? Que Deus nos ajude, amados, a compreender que sem Jesus nós não chegamos ao Pai. Deus, aqui é o Carlinhos tal, que olhe minhas obras aí, que eu mereço ou não mereço o céu. A ira de Deus estará sobre mim. Porque eu preciso de advogado para chegar a Deus. Só pelo sangue de Jesus eu chego a Deus com ousadia. Porque se eu for no meu próprio desempenho, eu sempre vou chegar no vermelho, sempre. Sempre eu vou ouvir de Deus aquilo que o jovem rico ouviu. Se você estiver diante de Deus, no seu desempenho, sempre ouvirá de Deus, falta-te ainda uma coisa. Sempre você ouvir isso. Paulo disse, eu guardei toda a lei, mas quando eu li lá, não cobiçarás. Ele falou, eu morri. Então ele tentou tudo, mas a Bíblia diz que aquele que quebra uma lei é culpado de toda a lei. E o homem desde a queda está, todo ser humano, diz que todos pecaram e querem ser glória a Deus, não há um que não esteja falhando em algum ponto, né? Diz que alguém chegou lá num mestre budista e falou assim, você precisa receber Jesus? Ele falou, não preciso não, eu nunca pequei. Aí ele falou assim, como nunca pecou? Não, eu guardo os preceitos e medito, mas você nunca mentiu? Não, a verdade é a coisa principal, eu sempre falo a verdade com mansidão. Puxa, e você nunca maltratou ninguém, não? Devemos tratar todos com paz, com cortesia, com bondade e generosidade. E você tem feito bem sim, tudo que eu posso fazer que está ao meu alcance, eu sempre farei o bem a todos, independente se a pessoa se reconhece. Puxa, mas você então fez tudo isso, você deve estar orgulhoso. Sim, estou. Então aí está o seu pecado. Escapa, meu irmão. Escapa. Porque o homem que obedece a Deus na carne, ele se gloria nisto. Ele faz isso para a sua glória. Quem faz dependendo da graça, já que depende da graça, faz para a glória do Senhor, porque receber do Senhor é para o Senhor. Agora o que faz de si mesmo, ele para de fumar e começa a atacar os outros. Eu parei de fumar, por que você não para de fumar? Sai para o inferno, por que você não fuma? Por que você fuma, por que você não fuma? Ele é arrogante. Agora o cara que foi trabalhar pela graça, ele tem compaixão da fraqueza do outro, porque ele mesmo tenta receber a misericórdia de Deus. Então consciente da misericórdia de Deus, ele tem misericórdia. Mas o camarada que é religioso, ele consagra, eu fiquei 5 dias no monte orando, Deus está me usando poderosamente, e por que você não se consagra, fica aí na frente da televisão? Aí se torna uma pessoa intragável, insuportável, chatonildo, irritante, crica, ranzinza, né? Pessoa que não ganha ninguém. Pessoa que tem
aquele perfume horrível que afasta as pessoas. Mas nós, com o perfume de Cristo é o quê? A misericórdia, a compaixão. A Bíblia diz que pela paciência você persuade os príncipes, né? Pela paciência você persuade os príncipes. O que é isso? Talvez você não vá ganhar pessoa hoje, nem mês que vem, nem semana que vem. Mas se você tiver paciência e orar e tratar bem essa pessoa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, entendeu? Que Deus tenha misericórdia de nós nessa manhã. Essa era a palavra de introdução para o tema avivamento de interesse por Deus. E ficamos